Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Os objetivos, compreender e utilizar o presente indicativo nas rotinas diárias, compreendendo as ações no tempo presente. E além disso, ampliar o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais, bem como o seu contexto de produção e a esfera de circulação. Primeiramente, vamos fazer uma reflexão. Vamos a reflexionar. ¿Qué haces quando quieres relajar? O que você faz quando você quer relaxar? Né? Observem aqui as imagens. Olha só. Bailas? Uma pergunta. Né? Você dança? Assistes TV? Televisão? Você assiste TV? Ou escutas música? Então, temos aí diferentes formas, métodos, né, para relaxar. Qual delas, né? Com qual delas você aí, né, gosta mais? Qual delas aí você pratica no seu dia a dia? Reflexionando, sabias que el baile, ou seja, dançar, pode ser considerado como terapia a los adolescentes? Tome muito cuidado aí este termo, terapia, tá? Não é terapia, terapia. Sabia que pode ser uma terapia aí para os adolescentes? Vamos ver aqui o texto, vamos fazer uma leitura. La ciência ha demostrado que se pode incluir el baile como terapia para melhorar determinados problemas psicológicos. Ou seja, tá? Podemos melhorar determinados problemas psicológicos, tá? A partir do quê? Da dança. Olha que interessante. La adolescência é uma etapa vital complicada e confusa que suele trazer consigo alguns momentos de inestabilidade mental e emocional. Justamente por quê? Porque vocês estão na fase de descobertas, né? Então, momentos instáveis ali, né? Os achismos, né? Quem eu sou? Então, o adolescente ele passa por essa transformação. E a dança, ela ajuda de repente aí, né? Extravasar, colocar aí as emoções para fora, né? Um recente estudo, presta atenção, ha demonstrado que bailar, ou seja, dançar, contribui a reduzir e aliviar as sensações negativas próprias desta idade tão difícil. Ou seja, você consegue liberar ali tudo que é de negatividade, né? Justamente pelo fato de você trabalhar com o corpo, né? Movimentar, aí olha que interessante. Quais foram os resultados? Quais são os resultados? Tras 8 meses de classe de baile, ou seja, após aí 8 meses, né, de aulas de dança, el 63% delas jóvenes se encontrava melhor, segundo suas próprias afirmações. Ou seja, isso fez com que, né, 63% ali dos jovens que estavam praticando essas aulas de dança se sentissem melhor. Olha que interessante. La conclusão reflejada em la revista de medicina es que la dança contribui a que las niñas superem la depressão, el estresse, la ansiedade e os dolores psicossomáticos, ou seja, faz com que você melhore aí, né, também o seu processo mental, psicológico, né, e alivie, né, todos esses probleminhas mentais, as doenças mentais que estão aí no nosso mundo contemporâneo. Melhora a autoestima em uma época especialmente difícil e equilibra a saúde mental. Então, pensando justamente na época, né, em que estamos vivenciando aí essa questão da pandemia, pensa, né, você fica ali trancado o dia todo, afastado das pessoas, e às vezes a música ela traz justamente esse benefício, né, a dança, movimentar o corpo, tá? Praticando. Atividade 1. Então, prestem atenção nos dois questionamentos que estão aqui no slide,
tá? De acordo com a leitura e a compreensão do fragmento da notícia, ou seja, a partir da leitura do texto. A gente acabou de ler aqui essa reflexão. Responda o questionamento: o que se entende por terapia para adolescentes? O que se entende por terapia para os adolescentes? E que exemplos de terapia se podem sacar a partir desta leitura? Ou seja, os exemplos de terapia que se podem aí, né, retirar, né, se podem sacar, ou seja, tirar, saber a partir da leitura do texto aqui. Menciona duas aí. Então vou dar um tempo para vocês pensarem, refletirem e voltamos aí com as sugestões daqui a pouquinho. E aí, pessoal, conseguiram refletir, analisar, trazer aqui as respostas para os exercícios? Vamos às possíveis aqui respostas, as sugestões, tá? Que se entende por terapia para adolescentes, buscando reflexão a partir do texto, ó. La finalidad terapêutica es la dança, para permitir a jóvenes experimentar positivamente as possibilidades de seus corpos para tratar de alguns transtornos psicológicos como depressão e ansiedade. Então, esse é o primeiro apontamento. Segundo, que exemplos de terapia se podem sacar a partir desta leitura, mencionando aqui dois. De acordo com o estilo que lhe gusta, existem muitas danças, como a dança africana, né? Jazz contemporâneo, neo jazz, tá? Entre outras aí, fazem parte do nosso cotidiano, do nosso mundo contemporâneo, do nosso dia a dia, tá? A saber, põe atenção nas palavras destacadas. Então, partindo lá do fragmento que estudamos aqui, ó, observem os termos que estão destacados aqui. Os verbos,
por sinal. La adolescência es, ó, verbo ser é, uma etapa vital complicada e confusa que suele traer consigo, ou seja, costuma trazer, né, alguns momentos de instabilidade mental e emocional. Observe então esses dois termos destacados aqui, verbos, tá? En el plano psicológico, el baile contribuye, outro verbo aqui, o verbo contribuir, sin lugar a dudas a mejorar la autoestima, que durante la adolescência está, outro verbo, por assim decirlo, em construção. Também ajuda, o verbo ajudar aqui, presta atenção, a desarrollar as capacidades sociais e comunicativas. Então observem aí que temos cinco verbos destacados. 5 verbos. As palavras destacadas se utilizam para, olha aqui, ó, fazendo uma reflexão a partir dos verbos destacados. Primeiro, olha aqui o verbo estar, ó. El plano psicológico está em construção, ó. Situar una acción en el momento del habla o en el futuro muy próximo. O verbo aqui, ó, suele, costumar, tá? Ó, para descrever uma rutina ou ações que se repetem, tá? E o terceiro, para aludir a situações estáveis ou permanentes. O verbo ser, né? La adolescência é uma etapa vital complicada e confusa. Partindo então para, né, compreensão, ó, la adolescência es, o verbo ser, que suele, que costuma, tá? En el plano psicológico, el baile, a dança, né, contribui, que durante a adolescência está e também ajuda. Então os verbos aqui, tá? Ó, verbos estão conjugados em presente indicativo, ou seja, ações momentâneas, naquele instante, o presente, o momento do agora, né? Observem aí. Compreendendo melhor a parte de conjugação, olha aqui que interessante. Ó, esse es que retiramos do texto é do verbo ser, verbo de segunda conjugação. Suele, do verbo soler, segunda conjugação também. Contribuir, do verbo contribuir, terceira conjugação. O verbo estar, do verbo estar. E o verbo ajuda, de ajudar. Observem aí, por que primeira, segunda e terceira conjugação? Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir no infinitivo. Recordam-se disso? Ó, lo primero que tenemos que saber es que en español los verbos tienen 3 conjugações diferentes, que é o caso também de compararmos a língua portuguesa com a língua espanhola. O conhecimento que você já tem internalizado da língua portuguesa, traz aqui para a aula de língua espanhola. Isso vai ajudar você muito. Também porque na língua portuguesa nós temos 3 conjugações, primeira, segunda e terceira, né? Verbos terminados em ar, er e ir, ok? A partir daí, a mesma coisa aqui para a língua espanhola. Vamos analisar a forma del infinitivo. Olha aqui, ó, verbo ajudar. Então, o que nós temos? Esse ajud, que seria a raiz verbal, e esse ar, que é a desinência da conjugação. Como eu expliquei para vocês, primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir. Partindo dessas conjugações, você consegue, né, materializar aqui a construção das conjugações nos tempos adequados. Ó, para conjugar um verbo em espanhol, simplesmente separa a raiz de la desinência, elimina a desinência del infinitivo e põe a desinência del tiempo, seja passado, seja presente, seja futuro. No caso da aula aqui, ó, neste caso del presente, que é o que estamos estudando aí, ok? Desinências del presente, ó, então a terminação muda de acordo com a pessoa do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular
e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então a desinência terminada em ar vai ficar aqui, ó, o, as, a, amos, as, an. A desinência terminada em segunda conjugação, verbos terminados em er, ó, o, es, e, emos, eis, en. E terceira conjugação ir, ó, o, es, e, imos, is, e, em. Tá? Ok? Fixaram? Esses são os verbos regulares, né? Observando a construção do verbo aqui, ó, que havíamos apontado, o verbo ajudar. Tiramos a desinência do infinitivo e fazendo a conjugação no tempo presente, olha aqui como que fica, ó. Ajudo, tu, ajudas, ele ou ele ajuda, nosotros, nosotras ajudamos, vosotros, vosotras ajudais, eles, elas ajudam. Então, a forma é básica, é aquilo que nós já temos de costume da língua portuguesa também. Né? Você tira a desinência do infinitivo e muda ali a terminação de acordo com o tempo verbal, como é o nosso caso, estamos trabalhando com o presente, e também de acordo com a pessoa do discurso. Tá? Olha o verbo estar aqui, ó. Presta atenção. Tá? Nesse caso, nós temos uma irregularidade a ser observada, ó. E neste verbo, só a primeira persona del singular está irregular, ou seja, a irregularidade ela ocorre aqui, ó, yo estou. O restante permanece, né, com a terminação aí da conjugação dos verbos terminados em ar no presente do indicativo. Tu estás, ele está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, eles, elas estão. Ok? Outros verbos, agora nesse caso, são irregulares. Mais uma vez, o que é verbo irregular? É o verbo em que muda ali a raiz verbal. Então, tem alguma irregularidade, alguma diferença, né? Olha aqui, ó, verbo ser, verbo soler, verbo contribuir, né? Onde que estão as irregularidades? Elas estão aí, ó, destacadas em outras cores no slide. O verbo ser, ó, uma irregularidade total, né? Eu sou, tu eres, ele es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. O verbo soler, ele muda esse o da raiz verbal para o e. Em determinados casos, ó, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Suelo, sueles, suele. Primeira e segunda pessoa do plural, ó, solemos, soleis. Ele mantém a forma regular. E a terceira pessoa do plural, ellos, ellas, suelen. Volta a irregularidade. O o muda para o e. E no caso do verbo contribuir, ao invés da utilização de la i romana, do i, nós utilizamos la y, que é o y. Ó, contribuyo, contribuies, contribuie, contribuímos, contribuis e contribui. Também primeira, segunda e terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Conseguiram fixar aí a regrinha? Tá? Partimos para a segunda atividade. Lê este outro fragmento na notícia, conjuga os verbos em presente de indicativo. Tá? O título, né? Dança moderna para jóvenes. Então, vocês têm aí um pequeno fragmento, né? Vamos dar um tempinho para vocês refletirem ali pelo contexto, entenderem. Tentem fazer as conjugações adequadas e observem já os verbos que estão entre parênteses, tá? Eles irão auxiliá-los aí na hora da construção, fazer a conjugação adequada, tá bom? Até mais!
E aí, pessoal, conseguiram refletir, chegar aqui à conjugação correta dos verbos? Vamos à solução aqui. Ó. Se vocês observarem lá, dança moderna, então seria uma pessoa em terceira, né? Terceira pessoa aqui, ó, conjugação que você vai utilizar. Como se fosse ela, a dança, né? Fazendo referência em terceira pessoa. La dança moderna es, ó, o verbo ser. Es, uma modalidade que nasce depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, ela nasce após a Primeira Guerra Mundial, como acto de rebeldia e de liberdade contra todas as regras e disciplinas de formação da dança clássica. Esta jovem disciplina combina, então o verbo novamente terceira pessoa, combinar em terceira pessoa, combina a escola clássica com diversas técnicas procedentes de âmbitos muito diversos. Tá? Então o que fizemos aqui? Né? O uso da terceira pessoa do singular e a conjugação no presente do indicativo desses três verbos. Verbo ser, verbo nascer e verbo combinar. Compreendendo aqui a diferença dos verbos regulares e irregulares. Então nesse primeiro slide, ó, presta atenção. Os verbos regulares são os que seguem o mesmo modelo de conjugação de acordo com determinado tempo verbal e modo. Então tempo e modo, então ele vai seguir ali a mesma regrinha, não vai mudar a raiz, né? Ó, não sofrem alterações em sua raiz. É o caso do verbo combinar. Combino, combinas, combina, combinamos, combinais e combina. Se vocês tirarem a desinência do infinitivo, esse ar, vocês observam que a raiz, ó, combin, ele permanece em todas as pessoas do discurso. Diferentemente do verbo nascer, observem ali, ó. São os que não seguem o mesmo modelo de conjugação, ou seja, não seguem o mesmo modelo de conjugação de acordo com determinado tempo verbal e o modo. Sofrem alteração aí na raiz. Qual que é a raiz aqui? Esse NAC, que é a desinência era, segunda conjugação. Observa que muda aqui, ó, principalmente na primeira pessoa do singular. Eu nasco, tem a inclusão de uma seta, tem a inclusão aí da letra Z. Observe então essa irregularidade, tá? Atividade 3, ó, como vimos, esta investigação que sucedió en el Hospital Universitario Sueco de Orebla se realizó con 112 niñas de edad, compreendidas entre los 13 y los 18 años y que padecían de algunos trastornos psicológicos como depressão e ansiedade. Então, temos aqui um fragmento de um texto. A pergunta: que práticas mantém em tua rotina diária? Ou seja, quais práticas você mantém na sua rotina do dia a dia? Que outras técnicas utilizas para não cair em um transtorno? Ou seja, quais outras técnicas, né, são utilizadas aí para não cair num transtorno mental, um transtorno psicológico. Produz 3 frases, ou seja, a produção de 3 frases neste contexto, empregando verbos em presente de indicativo. Então você vai construir 3 frases utilizando o presente do indicativo dentro desse contexto do slide aqui do exercício. Voltamos na sequência.
Vamos lá então, pessoal, para os apontamentos? Olha só. Então, era para ser construído, produzido 3 frases aqui dentro do contexto, empregando verbos no presente indicativo. Ó, 3 sugestões, presta atenção. Por la noche leo, do verbo ler, leio. Um livro e evito correr al móvil, ou seja, leio um livro e evito aí pegar o celular. Assim, mantengo una noche de un buen sueño, ou seja, eu mantenho uma noite, né, com bom sono. Las actividades de aventura son uma grande ideia e junto a mis amigos, então são, tá? Verbo ser. Quando estou solo em casa, escuto música. Então, o verbo estar em primeira pessoa e o verbo escutar também em primeira pessoa. Observe que todos os verbos estão no presente do indicativo. Isso é muito importante aí, tá? Ok? Então, o que aprendemos? Ó, o emprego dos verbos no presente do indicativo em situações comuns do dia a dia. Verbos regulares e irregulares nas conjugações, primeira, segunda e terceira conjugação, e produção de frases empregando aí os verbos regulares, verbos irregulares no presente do indicativo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até logo. Tchau, tchau.